Hoje eu vou dedicar esse vídeo às pessoas que estão com muita saudade dentro do coração. Sabe, quando você pensa em uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que marcou a sua vida e você já não a tem ali do seu lado. Você sente muita falta dessa pessoa, de olhar, de trocar histórias, abraços, carinhos e toda a sua experiência de vida. E conviver com esse sentimento de saudade, muitas vezes é bem difícil. Isso nos abate, nós temos que aprender a conviver e a prosseguir na vida com alegria, com os nossos projetos, sem desanimar. E como diz a Bíblia, há tempo para tudo nesta vida. Há tempo de chorar, de se alegrar, de trabalhar, descansar. E tem momentos que a gente não pode tapear, né? Não pode enganar ninguém. A gente fica triste mesmo. A gente fica arrasado. Não tem como negar, existem esses momentos. E aí entra a palavra de Deus. Ela entra assim como um cobertor quentinho no coração. Eu vou ler um trecho de uma história, uma pequena e grande história, uma pequena história que nos remete a um grande acontecimento. Acompanha comigo? Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram aqui impressionados e aí a Bíblia segue com o seu relato. Nessa sociedade, nessa época, a mulher era totalmente dependente do homem, do marido, e se o marido não estivesse mais ali, essa mulher fosse viúva ou alguma outra condição sozinha, o filho era quem mantinha a sua mãe. E o relato nos conta que essa viúva estava no enterro do seu único filho. E essa situação era tão angustiante que as pessoas pranteavam ali. E Jesus, passando por ali em direção à cidade de Naim, ele vê o sofrimento que essa mulher estava sentindo e se compadece dessa mulher. Eu acho que eu li umas 10 vezes essa frase, não chores. Esse não chores, para mim, é muito tocante, porque ele mostra Jesus com a sua empatia, né? Ele sentindo, vendo, percebendo a dor daquela mulher. Jesus não ficou indiferente, ele calçou os sapatos daquela mulher naquele momento e ele não precisaria ter dito nada. Ele poderia ter chegado, feito um milagre e resolvido a questão, mas não, ele ainda deu essa pequena palavra para essa mulher, tentando animá-la e aquecer o seu coração. E a história relata que ele tocou no esquife, era o recipiente, né, o local em que o morto se encontrava, era aberto e ninguém podia tocar para não haver algum tipo de contaminação. Mas o que Jesus toca, ele não se contamina com nada, ele simplesmente transmite vida. Isso sim, nada pode contaminar Jesus, mas
Ele sim leva a vida para onde ele toca. E Jesus tocou ali. E eu fico imaginando o susto daquelas pessoas. A Bíblia diz que todos pararam. Que é isso que está acontecendo? E Jesus simplesmente ordena: jovem, levanta. E a vida voltou para aquele jovem. E todos ficaram assim, sem palavras. Você pode imaginar a cena. Como você ficaria? Jesus recuperou a alegria dessa viúva, dessa mulher. Ele trouxe de volta o seu sorriso. Eu fico imaginando como ela não ficou na hora, pulando e, sei lá, beijando, abraçando o seu filho, não é? E Jesus trouxe esse clima novamente. Esse jovem, com certeza, cheio de saúde, estava muito feliz também. Mas você percebe que foi temporário, que esse jovem já morreu novamente? Ele hoje não está aqui entre nós. A gente vê que esse jovem foi chamado novamente para a vida para suportar as dores, os perigos, as angústias, as adversidades que nós enfrentamos dia após dia. Mas olhem o que é interessante. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Desse verso, a gente pode depreender que Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz, certo? E ressuscitou. Só que Jesus ressuscitou para sempre. Jesus, ele garantiu a vitória sobre a morte. Daí o verso fala, Jesus tem as chaves da morte. Ele tem o controle, ele tem a vida eterna. Então, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou para a eternidade, a gente vê que a morte é vencida por Jesus. Já não existirá pequenas ressurreições, grandes acontecimentos, né? Ressuscitou, mas morreu de novo. Não. Jesus garantiu a vitória sobre a morte. Com a ressurreição de Jesus, nós vemos uma nova perspectiva de vida e vida eterna. Jesus, ele garantiu a nossa salvação. Então agora o pecado, o mal, ele já não tem poder sobre nós. Nós podemos escolher ter essa vida em Cristo, essa vida eterna. Sabem que Jesus, ele pode fazer um trabalho de ressuscitar a nossa morte espiritual também, hoje, agora. Nós podemos estar numa condição de mortos-vivos hoje. Estamos vivendo, mas numa condição espiritual tão falida, tão acabada, tão morta. E Jesus hoje está disposto a ressuscitar essa vida espiritual sua e minha para uma salvação eterna. Ele hoje pode fazer isso no meu coração e no seu coração também. Eu não sei como você está se sentindo espiritualmente. Ah, Noemi, olha, faz tanto tempo que eu não abro a palavra de Deus, que eu não faço uma oração, eu nem me lembro mais dessas coisas, minha vida já me afastei demais. E você pode estar com esse tipo de pensamento, não tenho nem mais vontade. Você pode estar sentindo também a tristeza como consequência desse afastamento, dessa morte espiritual. Saiba de uma coisa, Jesus quer fazer esse milagre em você e em mim hoje. Ele está querendo, está com muita vontade de chegar e falar assim, olha, não chores. Você pode sair dessa condição que você está e eu posso trazer para você uma vida nova em mim. E ele pode ressuscitar essa nossa vida espiritual. O mal não pode manter em morte espiritual uma alma que com fé recebe a palavra de Cristo, a poderosa palavra de Cristo.
Tenha certeza disso. Deus está dizendo a todos que se acham mortos em pecado: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Acorda desse teu sono, acorda. Agora, o que mais aquece o meu coração, e eu espero que aqueça o seu, é saber que quando Jesus voltar, Ele vai falar assim pra gente: não chores, não chores. E Ele vai ressuscitar aqueles queridos que nós hoje derramamos tantas lágrimas por eles. Você quer ver? Nós temos muitos versos, estou separando alguns aqui para o vídeo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Aquele Espírito que ressuscitou a Cristo também ressuscitará os vossos corpos mortais. Escuta isso, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Jesus foi ressuscitado e esse mesmo poder atuará nos corpos mortais. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele vai descrevendo esse momento da ressurreição. Confere ali, confere, vai lá na sua Bíblia e dá uma olhada nesses versos. Acompanha comigo, acompanha. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Quando a Bíblia fala de dormir, ela está falando do sono da morte. Você vai entender, Paulo é assim, você lê todo o contexto e você vai fechando o seu raciocínio e você vai entendendo o conteúdo que ele quer transmitir. Então vamos ler o verso todo. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E chega aqui no finalzinho, tragada foi a morte pela vitória. Acabou a morte. É aquela questão, Jesus ressuscitou para sempre. E aqui Jesus nos garante essa ressurreição também para vivermos com Ele para sempre. Essa ressurreição de corpo, de matéria. Aquele verso lá de Romanos está falando. Vivificará também o vosso corpo mortal. Mas voltando aqui aos versos que a gente estava falando sobre tragada foi a morte pela vitória, né? E aí Paulo escreve aqui, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Você agora? Você foi vencida. Você, morte, morreu e morreu definitivamente. Porque agora Cristo traz essa ressurreição. Nesse momento você vê que na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. E ressuscitarão como a ressurreição de Jesus para a vida eterna. Percebem a diferença? Daquela ressurreição lá de trás. Aliás, quando Jesus ressuscitou, ele garantiu que aqueles que morreram lá no passado tivessem essa nova ressurreição, essa ressurreição eterna. E os que ainda vão morrer tenham também essa ressurreição eterna. Então, a ressurreição de Jesus, ela sim foi o que definiu a ressurreição eterna dos homens. E Paulo termina dizendo aqui nesse capítulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus, né? Com a sua ressurreição. Portanto, meus amados irmãos, sede
firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você precisa pesquisar a Bíblia, são muitos e muitos versos que tratam da ressurreição e eles não se confrontam. Você vai lendo aqui, lendo ali e você vai identificando toda essa beleza dessa mensagem. Jesus um dia vai ressuscitar os mortos. E você pode pensar, mas que história é essa? Que absurdo é esse? Como absurdo? Pensa comigo. Se você acredita na existência de um Deus, qual é a dificuldade de acreditar que ele ressuscitará os homens? Nenhuma, nenhuma. Como dizia um professor meu de filosofia, uma vez que disse, ora, por que vocês estão rindo? Ah, estão achando que isso é historinha da carochinha, não sei o quê. Ele estava falando sobre algum aspecto da Bíblia e as pessoas começaram a dar aquele sorrisinho, aquela risadinha. Ele virou e falou assim, ué, mas vocês não acreditam em Deus? Qual é o absurdo acreditar no que está escrito aqui? Para você pensar. Absurdo para quem não acredita mesmo em Deus, não acredita em nada. Mas se você acredita em Deus, meu querido, você pegue a palavra de Deus e veja que ele vai ressuscitar sim os mortos. E um dia nós viveremos juntamente com aquelas pessoas que nós perdemos, aquelas pessoas que nós amamos. Está tudo aqui na Bíblia. O que eu posso dizer é que hoje nós estamos aqui com mais uma oportunidade de permitirmos que Cristo opere essa transformação no nosso ser, que Jesus desperte o seu coração e o meu coração para essa verdade maravilhosa que é a ressurreição dos mortos. A gente tem a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, tem todo um estudo desse grande acontecimento que ocorrerá quando Jesus retornar a essa terra com a sua segunda vinda. O que eu quero deixar para você aqui hoje é que Jesus está vendo a sua dor, a sua perda. Jesus está do seu lado, se compadecendo de você, de tudo que você está sentindo, como esteve com aquela mulher lá na vila de Naim, com aquela viúva. Jesus hoje olha para a gente e diz o mesmo, não chores, eu já garanti a ressurreição eterna agora. Agora eu não vou ressuscitar um jovem para que ele morra novamente depois, não. Porque eu morri e ressuscitei por você. Jesus está fazendo esse apelo hoje para você e querendo mostrar que você pode estar passando por muitas tristezas e momentos muito difíceis hoje, mas vai chegar esse dia desse reencontro com esse amado, com esse parente, com essa pessoa muito próxima que você tanto ama e que você perdeu. Você vai chegar o dia que você vai reencontrar essa pessoa. Vai chegar o dia que essas suas lágrimas desaparecerão. Vai chegar o dia que você vai poder encontrar o próprio Jesus e abraçá-lo. Eu fico pensando, Jesus vai virar para mim, eu não falei? Não chora, que isso aqui é muito mais que eu tenho para dar a você. Você pode ficar muito triste com as suas perdas hoje, aí na terra, mas haverá um dia que nenhuma lágrima mais correrá no seu rosto, nenhuma dor, nenhum sofrimento você terá. Porque eu venci, eu ressuscitei para a vida eterna, então eu garanti que os homens possam ter também essa ressurreição e essa transformação para uma vida eterna. Acredita na palavra de Deus, porque ela contém essa verdade.
Você não pensa mesmo que um Deus de amor criou você para você viver esses míseros anos aqui nessa terra cheio de sofrimento, regado a lágrimas, perdas, a saudades? Não, não. Nós falamos de um Deus de amor, um Deus de milagre, um Jesus que deu a sua vida e ressuscitou por você, por mim. Não chores. Jesus em breve voltará e vai trazer as pessoas que a gente mais ama para o nosso convívio novamente. Em Jesus, Deus e eu.